Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, dia 25 de junho, na nossa aula de ciências, nós vamos usar a folha de atividade impressas e vamos usar também o livro Currículo em Ação, Ler e Escrever, na página 131. A atividade que nós faremos é uma atividade para reforçar o conteúdo que a gente já estudou sobre o som. Tá? Então, de acordo com o texto da página 131, vocês vão completar essas palavras aqui, nessas afirmações. Eu tenho 4 afirmações e vocês irão encaixar aqui essas 4 palavras nas afirmações corretas. Para isso, vocês precisam ler aqui o trecho, o texto, né? Esse texto que aparece aqui em lilás, da página 131, para relembrar aqui os conceitos do que é o som, do que é o timbre, o que é a intensidade e o que é a altura. Então, acompanhem comigo a leitura do texto. O som nada mais é que ondas produzidas pela vibração de um corpo. Elas se propagam pelo ar e chegam até nossos ouvidos. Vibrações produzidas por objetos diferentes produzem diferentes sons. Por exemplo, se você bater no fundo de uma lata, verá que serão produzidas vibrações pelo material que produzirá um barulho, que é o som específico. Porém, se você estalar os dedos ou assoviar com um apito, ouvirá sons diferentes, que são chamados de timbre. Timbre, por exemplo, você pode produzir a mesma nota musical com diferentes instrumentos musicais. Eles emitirão diferentes sons porque cada instrumento musical emite uma nota musical com formato diferenciado, assim como as pessoas que possuem timbres de voz diversos. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o nosso corpo e os objetos são feitos de materiais diferentes e possuem tamanhos e formatos diferentes. Dessa forma, produzem sons diversos. Praticamente tudo à nossa volta produz som, e foi observado todas essas coisas que o ser humano criou, e foi observando todas essas coisas que o ser humano criou os instrumentos musicais. Intensidade é a característica que define se um som é forte ou fraco. Dessa forma, o som de um show é forte, enquanto o som de um pernilongo é fraco. Normalmente, nós associamos a intensidade do som ao volume, e assim falamos que o som que sai de uma caixa de som, por exemplo, é alto ou baixo, e não forte ou fraco. A intensidade sonora é medida em decibéis. Altura. A altura é característica que define se um som é agudo ou grave. Quando um som é alto, ele é agudo, e quando é baixo, ele é grave. O apito e a flauta são exemplos de instrumentos que produzem um som agudo ou alto, enquanto o baixo e o violoncelo produzem um som grave ou baixo. Então, uma vez lido ali o texto que fala sobre o som, vocês vão completar aqui. Ondas produzidas pela vibração de um corpo. Aí eu tenho a palavra som, timbre, intensidade e altura. Vocês irão completar com a palavra adequada. É a característica que define se um som é agudo ou grave. É som, timbre, intensidade ou altura? É a característica que define se um som é fraco ou forte. É som, timbre, intensidade ou altura? E por último, torna possível produzir a mesma nota musical com sons diferentes. É o som, timbre, intensidade ou altura que vocês irão completar. Então, uma boa atividade a todos!